Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Neri, sou professor de HTML e CSS básico e hoje na aula 6 a gente vai aprender CSS e estilização. Bora lá. Nessa aula a gente vai aprender a como usar o CSS e aplicar ele no nosso arquivo HTML. Bom, para a gente falar de CSS, a gente tem que falar de div. A div é basicamente uma tag, né? É como se fosse um container que vai arquivar todas as ferramentas de conteúdo que a gente quer colocar no nosso arquivo HTML. Como assim? Tudo que tiver a ver com o design do nosso arquivo HTML vai ficar dentro dessas divs. Ou seja, a cor de background, a cor do texto, o tipo de fonte, o tamanho da fonte, onde o texto vai ficar, se vai ficar no centro, se vai ficar mais para a esquerda, mais para a direita. Então, todas essas ferramentas, todo esse conteúdo vai ficar dentro da div. Bom, a gente tem que entender primeiro o que a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Bom, essa imagem aqui, do lado direito, a gente tem nosso arquivo CSS e do lado esquerdo a gente tem nosso arquivo HTML. E como vocês podem ver ali na linha 4 do arquivo HTML, é ali que eu linkei o meu arquivo CSS dentro do meu arquivo HTML. Então, dentro da tag head, eu linkei o arquivo CSS, né, dentro do arquivo HTML. É basicamente uma importação, né? Estou importando o arquivo CSS para o arquivo HTML. E ali do lado direito, no arquivo CSS, a gente pode ver as divs que eu falei, né? Tem a div 1 ali, a div 2, a div 3, a div 4. E dentro dessas divs tem as especificações que eu dei para cada uma, né? Então, na div 1 ali, eu dei a especificação do background ser vermelho, da espessura dela ser 150 por 120 pixels, do tipo de fonte ser Arial, Helvetica, Sans Serif, e o tamanho da fonte ser 24 pixels, a cor ser preta, enfim. Eu dei diversos conteúdos para aquela única div, né? E vocês podem ver ali na linha 8 do arquivo HTML, dentro da tag body, que eu botei ali no H1, eu botei ali na div class como div 1, né? Que eu dei o nome da minha div de div 1. Então, não, div 4 ali, me enganei. Ali na linha 8 é a div 4, que é ali a frase divs em CSS, né? Em H1. Na div 4, que eu encontro a div 4 na linha 25 do meu arquivo CSS ali, as especificações que eu dei foi a cor verde, né? E o texto alinhado no centro. Então, foram as especificações que eu dei para o título da página, basicamente. Ali na linha 9 do arquivo HTML, eu botei a div 1, né? Então, a div 1, esta é a primeira div. Eu coloquei todo o conteúdo que contém na div 1 do arquivo CSS vai para aquela frase ali. Esta é a primeira div. Na linha 11, esta é a segunda div. Todo o conteúdo que tem dentro da div 2 vai para ela ali. E na linha 13, todo o conteúdo da div 3 vai para esta terceira div. Então, basicamente, nossa página HTML na web ficaria assim. Ficou feio, mas eu só queria dar um exemplo, né, de basicamente tudo não, né, mas algumas coisas que a gente pode usar no CSS para usar no HTML, mas mais para frente agora vai ter um exemplo mais bonito de se ver, tá? Aqui só foi um exemplo para eu mostrar as diversas formas que a gente pode usar o CSS no nosso HTML. Falando de class agora, né? O class, né, é uma ferramenta, né, diferente do ID, que o ID eu consigo aplicar uma configuração para cada elemento. Diferente do class, que eu posso pegar aquela configuração que eu usei para o elemento, na linha 5, por exemplo, eu posso usar essa mesma configuração na linha 25, na linha 32, ou seja, eu posso repetir essas configurações usando o class, mas quando eu uso o ID, eu só posso usar a configuração que eu criei para um elemento, ou seja, toda vez que eu for usar ID, eu tenho que criar uma configuração nova para aquele ID. Mas se eu estiver usando o class, eu posso repetir as configurações que eu tenho para emitir no class. Bora ver aqui como funciona.
Já aqui, galera, do lado esquerdo eu tenho o arquivo CSS, que eu diminuí para caber aqui, para vocês conseguirem ver, né, que o meu arquivo HTML acabou ficando meio grande, mas vai dar para entender aqui. Então, do lado esquerdo é o CSS, do lado direito é o HTML. Ali, né, dentro do body, na linha 14, ali H1 div ID, eu especifiquei como ID e o nome da div é básico 1, que vocês podem ver ali do lado esquerdo no CSS, que eu nomeei a primeira div como básico 1. Então, botei ali ID igual a básico 1. Então, o título da nossa página seria Aprendendo Class no CSS. Então, ela vai ter as especificações como a cor de background vai ser verde, o texto vai estar alinhado no centro e a cor que o texto vai ter vai ser branco fumaça. Então, eu dei essas especificações para o nosso ID na linha 14. Ou seja, a frase Aprendendo Class no CSS vai ter essas especificações aí. Já na linha 16, 26 e 32, como eu usei class e eu nomeei a div básico 2, né? Eu consigo repetir essas divs porque eu estou usando class. Então, eu usei a única especificação que eu botei, né? Que foi a cor branco fumaça. Eu coloquei nessas três partes do nosso arquivo HTML. Nesses três subtítulos, né? No qual a diferença entre class e ID, o que são classes e o que são IDs. Repetindo, na linha 16, 26 e 32, eu coloquei a mesma div porque eu estava usando class. E nas linhas 18, 27 e 33, eu usei também as mesmas divs, só que aí já foi a div 3 que eu usei para as explicações dos subtítulos, né? Que as especificações foram a cor preta do texto e a fonte Arial. E a gente vai ver agora como ficou na web, que essa aqui ficou mais bonita. Vocês podem ver aí, né? O Aprendendo Class no CSS foi o único que ficou diferente de todos, né? Por exemplo, porque eu usei ID, então eu não podia repetir as configurações da div1 em outra parte do meu arquivo HTML. Então, branco fumaça, background verde claro e o texto centralizado só foram para o título. Enquanto o branco fumaça foi para os três subtítulos, né? Qual a diferença entre class e ID, o que são classes e o que são IDs. E a div 3 foi para as três explicações de cada subtítulo, né? Vocês podem ver aí, que foi a fonte Arial e o texto preto. Agora falando de fonte, né? Que quando a gente vai configurar o nosso arquivo HTML, né? O nosso arquivo CSS, implementar algumas configurações nele, a gente vai falar muito de fonte, né? Porque existem várias configurações de fonte que a gente pode usar para inserir no nosso texto HTML, como, por exemplo, quando a gente usar a configuração, e isso tudo é dentro da especificação div, viu, galera? Ali, minha div foi ponto base, foi o nome que eu dei à minha div. Sempre quando a gente estiver falando de div, galera, vocês vão ter que botar um ponto antes do nome da div. Então, é ponto e o nome da div que você quer. Então, essa div aí é ponto base, que foi o nome que eu dei para ela. Então, eu botei ali fonte family, que é para definir o tipo de fonte que eu quero, se eu quero Arial, se eu quero Comic Sans, se eu quero New York. Então, é aí que você define qual tipo de fonte que você quer. Aí eu escolhi Arial Helvética Sans Serif, que é aquela que dá de primeiro, então só dei para dar um exemplo mesmo. Font size, que é o que vai definir o tamanho, né, da fonte do seu texto. Você escolhe, pode botar o tamanho que você quiser. Aí eu botei 24 pixels, né, que é um tamanho bom de fonte. Enfim, era só para dar um exemplo, então não me aprofundei muito em fontes. Font style, se você quiser aplicar itálico, né, se você quiser aplicar itálico no seu texto, você bota font style italic. Se você não quiser aplicar, você não coloca a font style, porque a única função do font style é aplicar itálico no seu texto. E tem o font way, que é para aplicar negrito no seu texto. Tem a mesma função do font style, só que para o negrito, né? Se você não quiser aplicar, é só você não escrever. Se você quiser aplicar negrito, você escreve font white, bold, que bold é negrito em inglês. É basicamente isso, é fácil. Cores, né? A mesma cores de fontes, a gente também fala de cores, né? No CSS, a gente usa muito cores, tanto para background quanto para a cor do texto.
E as cores, quando a gente for representar elas no CSS, né, a gente ou vai definir elas no nome delas em inglês ou em número hexadecimal. Ou seja, ou a gente vai escrever, tipo, red para vermelho, black para preto, purple para roxo, brown para marrom, enfim. Você vai ser, ou você escreve em inglês ou você escreve o número hexadecimal daquela cor. Mas, Vitor, como é que eu vou saber o nome daquela, o número daquela cor em hexadecimal? Existe um site que o nome é color.adobe.com, que nele ele te dá um círculo de cores, né, uma roda de cores. Você escolhe lá a cor que você quer, a cor que você gosta, e quando você escolher essa cor, ele vai te dar um número em hexadecimal. Então, eu uso esse site geralmente quando eu estou programando e usando CSS para usar uma cor que eu não sei o nome, ou não sei o nome dela em inglês, porque é muito específico, né? Então eu procuro nesse site, que é color.adobe.com. E as duas formas de a gente utilizar a cor no nosso CSS, né? Que é aplicando ali style, aí você bota background color, que é a cor de background do texto, a cor que vai ficar no fundo da sua página. Aí eu botei ali um roxo, né? Que o código hexadecimal dele era hashtag 935cc1. E a cor do texto que eu apliquei foi um verde, né? Que ali está como hexadecimal também, que ficou hashtag 63C924. Estilos, né? Quando a gente estiver falando de programar em CSS, vai ter 3 tipos de estilo que a gente pode utilizar quando for programar CSS no HTML. Existe o estilo inline, né? Que você já coloca o seu código CSS e as aplicações dele, né? As configurações do seu código CSS. Você já coloca dentro do seu arquivo HTML, você não cria um arquivo CSS, você já coloca todas as especificações que você quer dentro do corpo do seu arquivo, mas esses não é recomendado, sabe, usar esse tipo de estilo, o estilo inline, porque está muito em desuso pelos desenvolvedores, né? Isso era usado antigamente nos primeiros softwares de programação em HTML, né? Quando a gente ainda não tinha esse poder de ter um arquivo HTML, ter um arquivo CSS, ter um arquivo JavaScript. Antigamente eles programavam o HTML, CSS e JavaScript num único arquivo. Então, essa forma de programar está em desuso, porque hoje em dia a gente já consegue linkar um arquivo no outro, né? Então, a gente não precisa programar uma coisa que é em CSS dentro de um arquivo HTML se a gente já tem um arquivo CSS que foi feito para isso. O estilo incorporado, que é uma mini evolução do estilo inline, né? Que em vez de você botar todas as especificações do seu CSS dentro do corpo, você coloca dentro da tag head, né? Que aí você coloca todas as especificações que você quer e você vai ter as especificações daquele arquivo para o seu arquivo HTML, né? As especificações do texto como você quer para o seu arquivo HTML. O ruim desse estilo de CSS é que você não vai poder reutilizar essas especificações para outros documentos. Enquanto através do estilo linkado, né, que é o que a gente usa hoje em dia, o CSS linkado, que a gente cria um arquivo CSS à parte, quando eu crio aquele arquivo CSS à parte, todas as especificações que eu botei nele, eu posso usar para quantos arquivos HTML eu quiser. Porque eu estou com aquele arquivo CSS separado. Enquanto se eu programar o CSS dentro do HTML, eu só vou poder usar aquelas especificações para aquele único arquivo que eu criei, né? Porque está dentro do arquivo. Então, não posso retirar de dentro do arquivo para botar em outro arquivo HTML. Então, o HTML linkado é melhor. HTML linkado não. O CSS linkado é melhor pelo motivo de eu poder reutilizar ele em outros arquivos HTML que eu fizer. E agora é o estilo externo, né, que eu falei, que é o linkado, existem dois, que são os linkados ou os importados. O linkado, que é o que é o que eu mais uso, né, que é o que os programadores mais usam, que é através de um link, né, que a gente cria, você bota lá link, real style sheet, type texto /css, né, media screen, que é a tela,
e href css/estilo.css, que era o nome do meu arquivo CSS que eu criei. Isso tudo dentro da tag head, tá, galera? E não pense que vai ser difícil decorar isso tudo, não, porque você não vai ter que decorar tudo isso aí que eu falei, não. Quando você escrever, escrever link na sua tag, dentro da sua tag head, já vai aparecer tudo isso pronto para você. Você só vai ter que botar ali dentro do href o nome do arquivo CSS que você criou, tá? Então, não é nada complicado, não. E o estilo importado, que não difere muito do estilo linkado, o que vai diferir um do outro é a forma que vai ser feita, né? Nesse aí, ao invés de você botar link, você vai botar import URL. E CSS barra o nome do seu arquivo, screen projection, e a mesma coisa. Você vai escrever o @import URL, apertar Enter, e ele já vai ter tudo isso escrito para você. Você só vai precisar botar o nome do seu arquivo. Não é nada complicado. Esse é o fim da aula de CSS, né? Aqui, aquele meme super atualizado. Enfim, meu site com HTML e CSS, que fica bonitinho, colorido, estilizado, e meu site somente com HTML, que é aquela tela com palavras preto e branca, que você fica, meu Deus, isso é programar no site. Enfim, galera, próxima aula vai ser a aula prática, que vai ser a aula de programando com tudo que a gente aprendeu até hoje, com o HTML avançado e o CSS, tudo em em uma página para a gente ver como é que fica. Então, valeu, falou, até a próxima aula, é nóis.